Quando que o excesso de calcário pode prejudicar a nossa produtividade? Esse que é o tema do vídeo de hoje. Olá pessoal, Jonathan por aqui para mais um vídeo do canal AgroBrasil e o tema do vídeo de hoje é sobre isso, quando o calcário se torna um problema. Lembrando sempre para você se inscrever no canal, para você deixar um like e também para você comentar o que você achou desse vídeo, para você dar a sua opinião aí para enriquecer ainda mais também este vídeo, beleza galera? Então vamos dar uma contextualização geral sobre o calcário. Primeiro é importante se falar que o solo ele naturalmente se acidifica. Então o processo natural de intemperismo que vem com a chuva, que vem com o calor e tudo mais, vai fazendo com que o solo se acidifique ao longo do tempo. A gente tem um vídeo aqui no canal onde a gente fala sobre o processo de acidificação que é natural dos solos brasileiros, né? O Brasil, por ser um país tropical, ele tem um processo de acidificação ainda mais elevado comparado com outros países de clima um pouco mais frio. Então existem vários fatores que são climáticos e também próprios do solo que vão influenciar nesse pH. Então, por exemplo, uma matéria orgânica mais baixa vai diminuir também o poder tamponante desse solo e também vai tornar com que esse solo tenha uma tendência a se acidificar mais rapidamente. Então você tenha que fazer novamente essas operações da calagem. E também é importante falar que o calcário tem uma baixa mobilidade do solo. A gente falou isso no vídeo onde a gente fazia comparação entre gesso e calcário, mas é importante a gente falar, então se joga o calcário em cobertura, ele não tem esse poder de descer em perfil, né? Geralmente ele fica aí nos 10 primeiros centímetros, ele fica muito concentrado nessa camada superficial. Então isso que pode ser um problema do calcário quando a gente está falando principalmente no sistema de plantio direto. Existem algumas técnicas ali para ajudar também esse calcário a descer no perfil, como é o caso da rotação de culturas, fazer uma boa adubação verde, tudo isso pode ajudar com que o calcário desça mais no perfil do solo. Porém, quando o plantio direto não é bem feito, a tendência também é com que esse calcário não consiga se aprofundar tanto. E pode ocasionar uma chamada supercalagem, quando a gente adiciona muito calcário nesse nosso solo, principalmente ali nos 5 até 10 primeiros centímetros. Agregado a isso, os erros da aplicação de calcário. Existem vários erros que podem ocorrer. A gente colocou alguns principais aqui, mas existem outros. Você pode colocar aí no comentário e tudo mais. Doses muito altas de uma vez só. Às vezes num solo lá é recomendado 6, 8 toneladas por hectare e o produtor ele não quer fazer o parcelamento. Então ele quer fazer só uma operação. Facilita para ele jogar uma quantidade elevada de calcário. Então o que ele vai fazer? Ao invés de dar um espaçamento de tempo e fazer duas aplicações, ele acaba fazendo de uma vez só uma dose muito alta. Se você tem um calcário com alta reatividade, quer dizer, um calcário com PRNT mais elevado, a probabilidade dele ali nos primeiros 5 até 10 primeiros centímetros ter uma ação de supercalagem é maior. Então as doses elevadas, quando a gente encontra lá pelo cálculo de necessidade de calagem, devem ser feitas de maneira parcelada, justamente para a gente não ter esse acúmulo de calcário na camada superficial e acabar ocorrendo aqui alguns problemas que a gente vai falar mais para frente. E também a gente vai falar como que a gente pode tentar contornar esse problema com a supercalagem. Aplicar muito próximo ao plantio da cultura principal. Então você viu que existe uma necessidade de calagem na tua área, mas está próximo de plantar a soja, por exemplo. Você aplicar 15 dias, 20 dias antes não é uma coisa tão interessante. Então o calcário ele precisa de um tempo para reagir, um tempo para fazer efeito sobre o pH do teu solo. Geralmente se recomenda com que o calcário seja aplicado no mínimo 3 meses antes do plantio. Mas, se for aplicado 6 meses antes, melhor ainda. Porque calcários com PRNT mais elevado reagem mais rapidamente. PRNT mais baixo, 75, 80 e tal, eles têm um efeito residual mais longo. Então eles demoram mais para reagir no teu solo. Então se você precisa de um efeito rápido do calcário, ele tem que ser aplicado principalmente aqueles que têm um PRNT mais elevado aí. Podemos destacar ainda, se for a cultura perene, é importante a incorporação do calcário. Se você estiver trabalhando com uva, com manga, com maçã, com qualquer cultura que vai ficar na tua área, aí se você viu que existe a necessidade de calagem, você tem que fazer a incorporação. Existem alguns problemas com o excesso do calcário. Aí que está o ponto-chave do nosso vídeo, que é quando a gente adiciona muito, faz uma supercalagem.
existe um antagonismo entre o cálcio, o potássio e o magnésio. Tem um outro vídeo aqui no canal, que eu vou deixar na descrição também, que é sobre a relação entre a quantidade de cálcio, potássio e magnésio que tem no nosso solo, que tem uma relação também ideal. Se a gente colocar muito calcário, como ele não vai se aprofundar no perfil do nosso solo, o cálcio vai fazer antagonismo com o magnésio e com o potássio e vai indisponibilizar esses dois nutrientes. Inclusive, a gente tem uma tabelinha aqui que é a sinergia e o antagonismo na absorção de nutrientes pela planta. Então, a gente adiciona muito cálcio através do calcário, vai diminuir a absorção pelas plantas aqui do potássio e também do magnésio. E aí pode ocasionar sintomas de deficiência desses dois nutrientes que são extremamente importantes para as plantas. Outra coisa que é muito importante, e para algumas culturas ainda mais, é a baixa disponibilidade de nutrientes, principalmente os micronutrientes. E a gente colocou aqui o destaque para o zinco. Por exemplo, o zinco é um micronutriente muito importante para a cultura do milho, né? É comum de você observar, principalmente em solos arenosos, deficiência de zinco. E o que acontece? Qual que é o comportamento dos nutrientes em função do pH? A gente já mostrou esse gráfico aqui no canal por diversas vezes, né? E o que acontece? Quando a gente tem um pH mais ácido, aqui 4,5, 5, né? Nós vamos ter uma disponibilidade alta dos micronutrientes. Veja lá, o ferro, o cobre, o manganês, o zinco. Quando a gente começa a elevar esse pH, ir para 5,5, 6, 6,5, a disponibilidade deles vai caindo. Vamos supor que você faça uma supercalagem e nesses 10 primeiros centímetros ali, ou 5 primeiros centímetros, você tenha um pH ali de 7, 7,5, né? A disponibilidade desses micronutrientes, por exemplo, o zinco vai estar bem diminuída. Se a gente agrega isso a um solo que já não tem muito zinco, com uma cultura que tem uma necessidade desse micronutriente também boa, no caso do milho, provavelmente você vai observar aí também sintomas de deficiência de zinco. A gente citou o exemplo do zinco para o milho, mas existem outros micronutrientes também que são importantes para as diversas culturas. Então, esses dois são os principais fatores quando a gente faz uma supercalagem. O antagonismo entre os nutrientes e também a baixa disponibilidade dos micronutrientes principalmente. Existe algum outro fator aqui que é mais específico, que é o aparecimento de doenças. Por exemplo, o mal do pé do trigo é uma doença que ocorre principalmente com o pH mais elevado do solo. Então, inclusive, quando a gente tem um pH mais elevado, pode também favorecer o aparecimento de determinadas doenças diretamente, é o caso do mal do pé do trigo, e também indiretamente, quando a gente tem esses micronutrientes faltando e a parte fisiológica da planta também fica debilitada, então ela fica mais propícia também ao aparecimento de várias doenças de maneira geral. E muitas pessoas já perguntaram aqui no canal: Jonathan, mas eu tenho uma área aqui que tem um pH muito elevado, o que eu posso fazer para corrigir isso? Eu fiz uma supercalagem, eu adicionei lá, né? Eu tinha uma área pequena, não soube muito bem como fazer a dosagem e acabei colocando muito calcário. Quais que são as coisas que nós podemos, o que a gente pode fazer para tentar contornar esse problema? É o tempo, então o tempo com a chuva, com o processo natural do clima, do calor e tudo mais, vai fazer também com que esse teu solo se acidifique novamente. Adubos amoniacais também vão fazer esse processo de acidificação um pouco mais acelerado, e os próprios adubos orgânicos, que no processo de mineralização deles, de decomposição deles, eles vão formando alguns ácidos fracos ali no teu solo e eles também vão promovendo então uma acidez. É importante a gente falar que os problemas ocasionados por você não fazer a calagem ou deixar o teu solo muito ácido tendem a ser maiores do que você fazer uma supercalagem. Então tem que fazer uma boa calagem. Fazer uma calagem criteriosa, com análise de solo, com uma análise de solo bem feita também, né? Coletar em vários pontos num talhão. Então tudo isso vai facilitar que você consiga achar a dose ideal. Se a dose for muito alta para o que você quiser elevar, por exemplo, 6, 7, 8 toneladas, procure também parcelar
em 2 doses iguais, aí com intervalo de uns 3 meses, que vai ser interessante por essa questão de você não estar adicionando muito calcário e poder estar ocasionando problemas de disponibilidade desses micronutrientes, né? E macronutrientes também do desequilíbrio entre os cátions. Mas beleza, pessoal, muito obrigado por assistir mais esse vídeo do canal AgroBrasil. Veja também os vídeos que eu vou deixar de indicação aqui embaixo na descrição, que é muito importante, que a gente fala sobre diversos outros temas complementares a esse, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante também. Ok? Então, próximo vídeo e tchau, tchau.